controvérsias bíblicas e religiosidade. Exatamente isso que nós trabalhamos hoje, e é interessante falar que essa Bíblia que você carrega, essa Bíblia, ela de fato é uma Bíblia confiável. Algumas pessoas, elas acabam usando como argumentação, mas a Bíblia teve os homens, mas essa Bíblia, por mais que ela tenha passado pela mão de tradutores, aqueles que manipularam, porque nós não estamos falando de uma psicografia, nós estamos falando de um livro que foi inspirado por Deus. Então esse livro, ele de fato, ele é a garantia da nossa fé. Nós fazemos parte de um grupo de religiões, digamos assim, que são baseadas em livros. O judaísmo tem o seu livro sagrado, o islamismo tem o seu livro sagrado, o Alcorão, e nós temos a Bíblia. E essa Bíblia que nós carregamos, sim, é um livro confiável, onde nós podemos analisar, onde nós podemos meditar e extrair conselhos proveitosos para a nossa vida. Aquele que anda na palavra de Deus, ele anda na luz, ele não tropeça, ele não anda em trevas. Aquele que baseia a sua vida e anda conforme a lei do Senhor, diz a Bíblia que ele prospera. Então ande conforme a palavra de Deus. Nós percebemos hoje que existem alguns momentos que nós vamos ler a Bíblia e nós encontraremos sim algumas aparentes contradições. Parece que está contradizendo um texto com o outro, mas quando você vai buscar uma análise mais aprofundada, quando você procura estudar, quando você procura ler com atenção, você vai ver que de fato nós não temos uma contradição. O que nós temos é uma aparente contradição, porque a Bíblia, ela é um livro completo. É um livro onde nós encontramos resposta para todas as questões que você pode levantar hoje. Mas todas as questões? Sim, todas as questões. Mas existe uma questão aqui que ela é moderna. As questões mais modernas, como o que muito se fala hoje, assuntos relacionados à bioética. A Bíblia fala de aborto? Fala. A Bíblia fala de eutanásia? Fala. A Bíblia fala sobre depressão? Fala. A Bíblia fala sobre ansiedade? Fala. Qualquer assunto que você imaginar. A Bíblia fala sobre pena de morte? Fala. Basta você ler e buscar o conhecimento bíblico. A Bíblia não é um livro fácil, ela precisa ser lida com atenção. É muito importante você ter alguém que te instrua, e hoje em dia nós temos uma grande facilidade. Eu me recordo que quando eu comecei a estudar a Bíblia, isso foi no ano de 1998, quando eu comecei a estudar a Bíblia. Desde então eu não parei de estudar. Desde então eu procuro estudar, procuro sempre estar me atualizando, porque nós não sabemos demais. Desde o momento que eu comecei a estudar a Bíblia, eu percebi que eu estava perante um oceano, onde eu vou passar a minha vida inteira estudando, e ainda assim eu ficarei sem falar muitas coisas, sem compreender muitas coisas. Lutero dizia que se ele passasse a vida inteira pregando em Romanos, ele iria viver a vida inteira sem esgotar o assunto que contém na carta de Paulo, na epístola de Paulo aos Romanos. Imagine só, como a Bíblia é um livro profundo. Então ame a palavra de Deus, se aprofunde, busque conhecimento. Quando eu comecei a estudar, nós não tínhamos a facilidade que nós temos hoje da internet, as Bíblias com notas de rodapé, era muito difícil. E ainda assim eu procurava estudar para conhecer um pouco mais desse Deus, que eu me apaixonei desde a primeira vez que eu li a Bíblia, que eu comecei a estudar a Bíblia, eu me apaixonei por esse Deus. E esse é o meu desejo, que você possa também se apaixonar por esse Deus.